Vamos aos destaques do CNT Jornal de hoje. Diante do baixo crescimento combinado com juros e gastos altos, o governo decidiu aumentar o rigor na concessão de alguns benefícios trabalhistas, como seguro-desemprego e auxílio-doença. E o fim do desconto de IPI para carros novos. Automóveis já saem das montadoras 5% mais caros. É daqui a pouco, às 10h30 da noite, no CNT Jornal. Até já! CNT Jornal. Oferecimento Caixa. Vem fazer mais em 2015. Muito boa noite, estamos chegando. Começa agora a edição da noite do programa 190 desta terça-feira, dia 30 de dezembro. A partir de agora você acompanha todas as notícias, tudo aquilo que mobilizou o setor policial, trânsito e utilidade pública. Todas as informações importantes deste dia, desta terça-feira, você acompanha agora em primeira mão. Tudo aquilo que vai ser notícia amanhã nos jornais, logo cedo, você já acompanha aqui na edição da noite do programa 190. Vamos falar de um caso bizarro que aconteceu no Rio Grande do Sul, né? Uma jovem que estava numa casa noturna, na balada, essa menina aí, e ela simplesmente se recusou a dar um beijo no rapaz, e o rapaz indignado deu uma tesourada, né? Uma facada na cabeça dessa menina. É um caso que aconteceu no município de Xangri-Lá, no litoral do Rio Grande do Sul. Imagina se a moda pega toda vez que um rapaz, um cara leva um fora na balada, se ele parte para agressão desse jeito. Vamos falar também da violência. Um ônibus de sacoleiros foi assaltado no caminho aqui do interior do Paraná, do norte do Paraná, chegando em São Paulo, no centro de São Paulo já. Esse ônibus foi assaltado e um policial militar tinha acabado de entrar de carona nesse ônibus. Então ele reagiu ao assalto, matou um dos bandidos e você vê aí o motorista do ônibus que ficou ferido no tiroteio. Uma passageira também levou um tiro no ombro, mas sem gravidade. Então o bandido se deu mal, um outro rapaz foi preso na sequência, na fuga, ele colidiu o veículo e acabou preso. Então um bandido morto nesse assalto a um ônibus de sacoleiro no centro de São Paulo. Vamos falar também de um crime aqui em Curitiba, na Grande Curitiba, um rapaz que matou o próprio tio, o sobrinho e o tio, eles tinham já uma desavença há algum tempo, hoje eles se desentenderam, foram parar na delegacia e mais tarde voltaram para casa, houve nova discussão e dessa vez aí o jovem matou o tio com pelo menos 10 facadas. Esse crime aconteceu no bairro Orleans, em Curitiba. E vamos para o nosso primeiro assunto de hoje, um homem que foi encontrado morto no centro de Curitiba, logo no começo da manhã. Confira essa reportagem do Iverson Vaz. É verdade, Cristiano Santos, Rua Fernando Moreira, região central de Curitiba, Polícia Militar 12º Batalhão dando atendimento a mais um local de morte. Aqui nesse rio está morto um homem de aproximadamente 40 anos de idade. Possivelmente o crime tenha acontecido durante a madrugada, mas o corpo só foi localizado agora que o dia clareou. A gente ainda não sabe as causas da morte, se foi morto a tiros, a facadas, mas ele tem ferimentos principalmente no braço, provavelmente quando foi jogado. Algumas pessoas acompanhando aqui o trabalho da polícia. Ô, Pesado, deixa eu conversar com vocês aqui. Vocês conhecem esse rapaz que está morto ali ou não? Não. Vocês são moradores aqui da região? A gente trabalha aqui do lado aqui. Vocês são comerciantes aqui? Isso, a gente trabalha na logística. Aqui do lado, aqui, ó. Você chegou a observar o corpo ali, não é aqui conhecido? Não é reconhecido, não. E geralmente tem alguns caras que andam por aqui assim, não entra e sai. Deve ser algum deles ali, provavelmente. Tá certo. Você conhece ele ali ou não? Conheço também. Sou trabalhador dali também. Agora o movimento aqui é direto, né? É grande, principalmente durante a noite. Começa a anoitecer, o consumo de bebidas alcoólicas, drogas e hoje um corpo localizado. Isso aí. Assim mesmo, sempre tem movimento aí, assim, a gente vê alguém saindo ali de dentro, sempre assim. Tá certo. Obrigado pelas informações. Tá aí, a piazada não conhece esse rapaz morto. Agora vai chegar a criminalística, a perícia, né? A polícia científica para fazer os primeiros levantamentos com relação a esta morte. Com imagens de Júnior Guimarães, repórter Iverson Vaz aqui no centro de Curitiba para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial. Mais um caso, então, para ser investigado pela Divisão de Homicídios aqui de Curitiba. Na verdade, o caso foi esclarecido já, né? Porque o sobrinho
O sobrinho, a gente vai falar daqui a pouco, né, do caso do sobrinho e do tio, né? Esse é um rapaz que foi encontrado morto no centro. A polícia, a divisão de homicídios, vai estar investigando esse caso, né? Espera a identificação do homem também para saber que tipo de interesse tinha o autor dessa morte, né? Lembrando que aqui em Curitiba também um sobrinho matou um tio, daqui a pouco a gente vai falar desse caso, um sobrinho e um tio que vinham se desentendendo já há algum tempo. Hoje à tarde houve mais uma desavença entre eles e o sobrinho acabou matando o tio com mais de 10 facadas. E a violência não parou por aí não. Lá em Natal, né, no Rio Grande do Norte, também teve um crime, né? A gente fala sobre esse caso agora, um comerciante que foi morto a tiros ao reagir a um assalto. O comerciante Olívio Carvalho da Silva, de 58 anos, foi assassinado com vários tiros na frente da mulher, ao tentar reagir a um assalto, isso na manhã de hoje. O homem atendia clientes numa loja de conveniências ali na rua Professor Antônio Trigueiro, no bairro Planalto, na zona oeste de Natal, né, no Rio Grande do Norte, quando foi abordado pelo criminoso, que chegou ao local de bicicleta. Na tentativa de reação, os dois entraram em luta corporal e foram parar no meio da rua. Em seguida, o assaltante conseguiu escapar e atirou na cabeça do comerciante, que morreu na hora. A polícia já tem a identificação do assassino, mas não irá divulgar, por enquanto, né, as informações para não atrapalhar as investigações. De acordo com o que foi levantado, o marginal já estava sendo procurado por matar outra pessoa. Olha só, né, que rapaz extremamente perigoso, né? Acusado já de matar uma pessoa e agora, durante um assalto, na reação do comerciante, né, esse trabalhador foi morto, isso na zona oeste de Natal, no Rio Grande do Norte. E do Rio Grande do Norte, a gente vai para o Rio Grande do Sul, né, onde uma briga numa casa noturna acabou com uma jovem ferida, né? Essa jovem que está na sua tela aí, a Fabiane Bessa, de 19 anos. Ela foi submetida a um exame de tomografia na tarde de hoje, após ser agredida em uma casa noturna na região de Xangri-Lá, no litoral do Rio Grande do Sul. As informações são que a jovem dançava com as amigas no camarote, quando foi puxada por um rapaz que tentou beijá-la à força. Em seguida, a garota empurrou o rapaz, né? Enquanto ele era contido por amigos, arremessou uma garrafa de tequila na cabeça de Fabiane. Eu não sabia se era uma facada, o que era. Foi uma garrafada, então, na cabeça dessa jovem aí. Ela desmaiou na hora, foi encaminhada ao hospital com um corte profundo. O agressor foi identificado como André Granville, que deve responder por lesão corporal. Então, esse André Granville é o rapaz aí que não aceita um não na balada, né? Tomou um fora aí dessa menina de 19 anos, não quis saber de dar beijo nem nada nesse rapaz. Ele se revoltou e jogou uma garrafa de tequila na cabeça da menina. Vai responder então por lesão corporal. E a menina passou por um exame de tomografia. Eu escutei uma entrevista dela hoje, falando que ela conversa com algumas amigas, de repente ela se esquece totalmente do que estava falando, né? Devido à pancada na cabeça, ela está sofrendo aí com algum tipo de amnésia, alguma coisa assim. Tem sofrido muita tontura também. E uma extrema dor de cabeça. Ela relata que passa o dia com muita dor de cabeça. Lamentável o que aconteceu com essa menina, foi se divertir na balada lá no Rio Grande do Sul, no litoral, e acabou então se deparando, né, com um maluco que não aceitou o fora e acabou jogando essa garrafa na cabeça dela. Tomara que ela se recupere e vamos torcer também para que esse rapaz responda aí pelo crime que cometeu. Olha só, um ônibus de sacoleiros foi assaltado no centro de São Paulo. Né, o policial militar que estava no veículo reagiu ao assalto, matou um dos bandidos e outro foi preso. Acompanhe na reportagem de Tony Castro. Ônibus vem do Paraná para São Paulo e é atacado por bandidos. Tiros no para-brisa e o motorista conta como foi. Vocês estão vindo lá do Paraná? Que cidade? Também. Um carro parou aqui, o outro encostou aqui. Eram dois carros? Dois carros. Acho que foi atirar no policial ali e pegou no mim. Ele saiu, eu gritei, para, ele veio, né, ele olhou pra mim e sentiu o aço. Os bombeiros socorristas chegam para atender o assaltante que trocou tiros com um policial militar. Ladrão baleado, outro ladrão preso. Eles que estavam em dois carros, interceptaram um ônibus e na fuga o carro bateu no poste. Agora o motorista vai sendo retirado, ele que trazia pessoas de Cambé, interior do Paraná, para São Paulo. Motorista bastante ferido, passageira baleada no ombro. Pessoas que iriam para o centro de São Paulo para fazer compras e foram atacadas. Como é que o senhor acha que acontece uma coisa dessa? Por quê? Isso aí é falta de segurança, né? Não tem segurança, né? O país está entregue à bandidagem. Um dos ladrões que atacou o ônibus do Paraná
tombou morto depois de enfrentar o policial militar no centro de São Paulo. Tony Castro na tela do 190. Tá, e se deram mal então os bandidos, né? Pelo menos dois, né? Um morreu e o outro foi preso na sequência, né? Tentou fugir no carro que eles estavam, acabou batendo, a polícia prendeu em seguida. Então, um morto e um preso nesse ataque a um ônibus de sacoleiros paranaenses, né? Saíram aqui do norte do Paraná, a de Cambé, na região metropolitana de Londrina, e acabaram sendo assaltados no centro de São Paulo. Então, o motorista e uma passageira, né, que foram baleados também, não correm risco de vida, foram socorridos com ferimentos leves, felizmente, né? Preciso mandar um abraço aqui para a família da borracharia do Zecão, na Vila Sandra, na cidade industrial. Está acompanhando o programa aqui junto com o garotinho Matheus Prost, de 5 anos, o avô Zecão, o tio Ico, a Gia, a Beatriz e o Mário. Também estão aqui no estúdio do programa 90, o Éder Cavalheiro do Alto Boqueirão, o Matias também do Alto Boqueirão e o Migdal de Jaguapitã, no norte do Paraná. Estão aí, ó, acompanhando, vieram aí para acompanhar o programa 190 ao vivo aqui, a edição da noite, para mostrar que a gente está ao vivo, né? Hoje, dia 30 de dezembro, estamos ao vivo aqui no programa 90. Um grande abraço ao pessoal lá do Alto Boqueirão e também ao pessoal de Jaguapitã, no norte do Paraná. Olha só, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais informações do setor policial em todo o Brasil. Rapidinho. Sabe quem está desejando felicidades? Aqueles planos na gaveta. E aqueles resultados que você sonha dia e noite. Planos que estão sempre no horizonte. Até quando viram resultados. Planos se tornam negócios e resultados aparecem com a ajuda de especialistas. Em 2015, dê um Sebrae nos seus planos. Dê um Sebrae nos seus resultados. Sebrae, especialistas em pequenos negócios. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. O clima é de festa e muita economia aqui no Mufato. Aproveite essas ofertas imbatíveis para você começar bem o ano. Feliz 2015! Cereja granel a cada 100 gramas, 1,79. Coca-Cola 3 litros, 4,99. Torta de frutas, 19,90 ao quilo. Contrafilé, 19,90 ao quilo. Picanha bovina, 27,90 ao quilo. Kaiser Shot 250 ml, 98 centavos. Beba com moderação. E tem a promoção Tô Dentro, 4 casas com carro na garagem. Mufato, faz bem feito. Estamos de volta com a edição da noite do programa 190 dessa terça-feira, dia 30 de dezembro. E de imediato vamos às ruas de Curitiba, na verdade nossa central de jornalismo, onde está o Cândido de Oliveira com informações numa rebelião que acontece em Maringá, no norte do Paraná. Faz já mais de 24 horas essa rebelião, não termina. Pelo menos 4 agentes são mantidos reféns lá na casa de custódia de Maringá. É isso mesmo, Cândido, boa noite. Muito boa noite, Marcelo Velhinho. Os presos que fazem esta rebelião na casa de custódia de Maringá libertaram na noite desta terça-feira mais um agente penitenciário que era feito refém, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública. O funcionário foi liberado sem ferimentos. Outros 4 agentes seguem como reféns os detentos que estão rebelados em uma das alas da unidade prisional. A Polícia Militar realiza as negociações com os presos. O secretário estadual de Segurança Pública, Fernando Francischini, foi até o local acompanhar as negociações. Ele chegou no final da tarde. A rebelião teve início por volta das 15 horas de ontem, quando presos das alas renderam 7 funcionários após retornarem do pátio da cadeia. Um dos agentes foi liberado por volta das 19 horas de ontem e o outro foi solto na madrugada desta terça-feira. E como eu falei há poucos instantes, hoje, no início da noite, foi liberado mais um refém. Até ontem as negociações eram feitas entre o pelotão de choque e os amotinados, mas a partir desta manhã, o Batalhão de Operações Especiais, o BOP da Polícia Militar, assumiu a conversação com os presos.
Também a partir desta terça-feira, Marcelo Velhinho, a Secretaria Estadual de Segurança Pública assumiu o Departamento Penitenciário DEPEN no lugar da Secretaria Estadual da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos. E nós estamos acompanhando atentamente, a qualquer momento, mais detalhes e informações sobre essa negociação que prossegue agora com o secretário de Segurança na Casa de Custódia em Maringá. Da Central de Jornalismo, repórter Cândido de Oliveira, para o programa 190, o verdadeiro jornalismo policial, Marcelo Velhinho. Tá certo, obrigado pelas informações, Cândido. Então é isso aí, né? O secretário de Segurança, né, provavelmente já no meio de suas férias, ou pelo menos esses dias de folga aí de Natal e Ano Novo, teve que intervir lá, ele mesmo, então está indo para Maringá, já está em Maringá, resolvendo, ele que está negociando agora com os presos da Casa de Custódia de Maringá. Você viu aí, você ouviu o que o Cândido disse, eram 7 agentes penitenciários reféns, 3 já foram liberados, o terceiro nesta tarde de hoje, mas ainda são 4 reféns, 4 agentes penitenciários mantidos reféns dentro da Casa de Custódia de Maringá. E a gente sempre lembra aqui, são 24, com essa daí, né? São 24 rebeliões nas carceragens, no sistema penitenciário, né? Não nas delegacias, são 24 rebeliões no sistema penitenciário no Paraná somente este ano. 24 dá uma média de 2 rebeliões por mês. Então tá aí, a gente torce para que acabe logo isso daí e que os agentes sejam liberados. Olha só, meu recado agora é para você que tem dificuldade de enxergar. Está precisando de óculos, já rodou a cidade, fez vários orçamentos, mas ainda não sabe o que fazer. Procure o Instituto dos Óculos, que é uma organização criada para oferecer óculos a preços reduzidos. Anote o telefone 3327-1010. Acompanhe esses depoimentos de algumas pessoas que foram ao Instituto dos Óculos e estão satisfeitas com o que encontraram lá. Eu fui ver nos outros lugares, mas não gostei. Daí eu falei, não, eu vou lá. Porque o meu amigo fez lá e gostou também. E eu vim aqui e gostei. Fiz 3 óculos aqui pelo Instituto e minha esposa já fez 2, não troco por outro lugar. Fiz parceladinho no cartão aqui, que joia, viu? E eu fiquei curiosa e aonde que eu vim. E vou levando o óculos e gostei. Sim, estou satisfeito e eu provavelmente vou voltar mais aqui por causa que fui bem atendido. Então o Instituto dos Óculos está de parabéns. Tá aí, você viu que não são atores, né? São pessoas que realmente procuraram o Instituto dos Óculos, estavam precisando, procuraram e gostaram, né? Foram bem atendidos e gostaram também da qualidade dos produtos. São óculos de qualidade, com garantia de fábrica e preços reduzidos. O Instituto dos Óculos fica na Praça Rui Barbosa, né? Aqui no centro de Curitiba, mas você pode procurar pelo telefone, né? 3327-1010, Instituto dos Óculos. Olha só, um piloto de avião, né, ficou ferido numa queda, foi lá em Minas Gerais. O piloto ficou ferido em Belo Horizonte, um avião de pequeno porte que decolou no aeroporto do Galeão do Rio de Janeiro, caiu na marginal do anel rodoviário próximo à Avenida Pedro II, em Belo Horizonte, na tarde de hoje. A aeronave iria pousar no aeroporto da Pampulha, mas durante o voo o piloto teve problemas técnicos e pediu autorização para descer no Carlos Prates. Ainda não é possível precisar o que causou a queda, mas policiais que passavam pela região no momento do acidente contaram que o avião seguia em baixa altitude e virou com a asa apontada para o chão, deixando uma marca na pista. A aeronave só parou quando bateu no muro de uma empresa. O piloto, de 23 anos, sofreu um corte no rosto e algumas escoriações. Ele foi encaminhado a um hospital em estado de choque, mas consciente. Apesar da pouca idade, o jovem tem licença para pilotar desde janeiro de 2012. Ainda durante a tarde, outro avião caiu após bater em um cabo de alta tensão enquanto irrigava uma plantação de arroz, dessa vez em Arroio Grande, no Rio Grande do Sul. Olha só, né, 2 acidentes com aviões hoje, nessa terça-feira. O piloto desse segundo acidente, o piloto de 52 anos, infelizmente morreu na hora. Então tá aí, 2 acidentes de aviões nesta terça-feira. Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para contar a história do sobrinho que matou o tio com várias facadas, foi aqui em Curitiba. É rapidinho.
A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Foi pensando assim que o governo federal firmou um importante pacto com os governos municipais, formando mais de 314 mil professores em todo o país para que todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade saibam ler, escrever e realizar as 4 operações matemáticas. Acesse mec.gov.br e saiba tudo sobre o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. O clima é de festa e muita economia aqui no Mufato. Aproveite essas ofertas imbatíveis para você começar bem o ano. Feliz 2015! Coca-Cola 3 litros, R$ 4,99. Pernil suíno, R$ 8,98 o quilo. Tender Palmali, R$ 15,90 o quilo. Contra filé, R$ 19,90 o quilo. Picanha bovina, R$ 27,90 o quilo. Kaiser Short 250 ml, 98 centavos. Beba com moderação. E tem a promoção Tô Dentro, 4 casas com carro na garagem. Mufato, faz bem feito. Vamos receber 2015 com muito samba, muita alegria. Favo de mel, doce paixão. Tem Dudu Nobre, Gilcinho da Vila Isabel, Dorina, Zeca Pagodinho e Jorge Aragão. Que eu tenha luz pra iluminar. Samba de primeira, especial da virada, nesta quarta, 10 para as 11 da noite. São 10h20 agora, estamos de volta com a edição da noite do programa 190 para todo o Brasil. E olha só, quem está nos acompanhando é o Fernando Damili, né, que sempre nos ajuda aqui com promoções e com sorteios. Ele está dizendo que está lá, ó. Fala, Marcelo, estamos com toda a família reunida assistindo. Manda um abraço para a família Cop aqui em Sananduva, no Rio Grande do Sul. Grande abraço ao Fernando Damili e para toda a família. Olha só, um sobrinho matou um tio a facadas. O crime aconteceu no bairro Orleans, em Curitiba, na tarde de hoje. Acompanhe essa reportagem. Uma briga de família terminou em assassinato no início da noite desta terça-feira, no bairro Orleans, zona oeste de Curitiba. O crime aconteceu na rua Carlos Wellner. Segundo a polícia, Sérgio Edson de Lima, de 44 anos, foi morto com pelo menos 10 facadas. O autor do crime, o sobrinho dele, Kelvin de Lima, que já responde por assalto, que inclusive está usando uma tornozeleira do DEPEN. Ele está foragido. Houve um desentendimento familiar entre um sobrinho e seu tio. O sobrinho, em princípio, ele agrediu há pouco tempo atrás o tio e foi encaminhado à delegacia. Esse sobrinho ele está em liberdade condicional, ele responde por 157 por roubo e está em liberdade condicional. Vieram a se desentender novamente e dessa vez foi o desfecho fatal do tio. O sobrinho, provavelmente, né? Todos acreditam que foi o sobrinho que realizou golpes de faca contra o seu tio, que está em óbito. Acredito que por ele ter uma tornozeleira seja fácil rastrear. Estamos fazendo os contatos possíveis para localizar o paradeiro desse autor. Realmente, é fácil de rastrear ali, mas até agora ainda não foi encontrado esse rapaz aí, nesse sobrinho que matou o tio. E a informação que ele usa, então, essa tornozeleira, porque ele responde estar em liberdade condicional por um crime de roubo, né? E hoje ele foi encaminhado para a delegacia por conta de uma desavença que ele teve, uma briga com o tio. Os dois foram encaminhados para a delegacia, mas só assinaram um termo circunstanciado e foram liberados. E daí depois, na casa, houve novamente a confusão e ele acabou matando o tio. Então, na verdade, esse jovem aí teve 2 chances e acabou não aproveitando as 2 chances e agora matou o sobrinho, né? Ele teve a primeira chance quando recebeu a liberdade condicional, a tornozeleira para continuar em liberdade, mas com a tornozeleira. Depois recebeu uma outra chance quando foi para a delegacia hoje e foi liberado. Ele poderia, de repente, ter ficado preso ou poderia ter sido encaminhado para o sistema penitenciário, não sei qual é o procedimento, mas ele foi liberado para voltar para casa com a tornozeleira e com o tio. E acabou matando, então, o tio na tarde de hoje no bairro Orleans, em Curitiba. Eu acho que é muita moleza que se dá, né? Esse rapaz está respondendo por roubo, já tinha uma desavença com o tio, mesmo assim é liberado para voltar para casa. É muita moleza para esse pessoal e tá aí o resultado. Matou o tio com várias facadas na tarde de hoje no bairro Orleans, em Curitiba. Eu tenho ainda tempo para mais um assunto aqui, que é um raio, né? Um raio que matou várias cabeças de gado. Isso aconteceu no interior de São Paulo, né? A gente tem algumas imagens para mostrar aí. Uma descarga elétrica de um raio que acabou matando várias cabeças de gado no interior de São Paulo. A gente fala mais sobre isso na edição da noite de programa de amanhã, quarta-feira. A gente fica por aqui, amanhã de manhã a gente volta com a primeira edição do programa 190 às 8 horas. Um grande abraço e até mais.
encontro com a mulher que fala da mulher. Há uma má vontade discreta, sutil, educada com a mulher. A mulher que fala da família. A família é a pátria, a família é uma grei, a família é o país. Márcia Peltier entrevista a escritora Nélida Pinhon. A gente se vê nesta terça, às 10 para as 11 da noite. Eu espero você. Até lá. Oferecimento Itaipava. Verão é nosso. Verão é 100%. Embratel, patrocinador oficial dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Árvore de Natal da Bradesco Seguros. Que a luz desse Natal ilumine nossas vidas. CNT Jornal. Oferecimento Caixa. Vem fazer mais em 2015. As mudanças nas regras do seguro-desemprego vão ser definidas por medida provisória. Mas, para serem permanentes, elas ainda precisam ser aprovadas pelo novo Congresso Nacional. E você vai ver também. Carros mais caros. Desconto do IPI acaba amanhã e novos automóveis já saem das montadoras 5% mais caros. Verão mais caro. Nas praias do Rio de Janeiro, o valor da água de coco e do guarda-sol varia em até 100%, dependendo da faixa de areia. E o que dizer dos lanchinhos em aeroportos e rodoviárias, onde uma coxinha pode custar até R$ 7. A presidente Dilma Rousseff anunciou hoje mais um ministro para integrar a equipe de governo. O sociólogo Juca Ferreira vai voltar a responder pelo Ministério da Cultura, cargo que já havia ocupado no governo do ex-presidente Lula. Alterações nas regras do seguro-desemprego foi a mais significativa entre as mudanças anunciadas pelo governo. Veja como o benefício passa a ser concedido. Jéssica passou 8 meses no último emprego até ser demitida em novembro. Hoje, ela veio dar entrada no seguro-desemprego. É uma troca pelo salário que você estava recebendo, né? Anteriormente. Ajuda, sim. Com as novas regras, Jéssica não teria direito ao seguro. Agora, é preciso ficar no emprego pelo menos 18 meses para receber o benefício pela primeira vez. Antes, o prazo era de 6 meses. Para pedir o seguro pela segunda vez, o trabalhador deve estar em atividade por 1 ano e, para o terceiro pedido, por 6 meses. As mudanças começam a valer a partir da publicação da medida provisória, mas o texto ainda precisa ser aprovado pelo Congresso. As novas regras só vão afetar futuros beneficiários. Quem já recebe o seguro não corre o risco de ficar sem o benefício. Por uma preservação constitucional, né, que a lei não pode prejudicar o direito adquirido e no caso das pessoas que já recebem o seguro-desemprego, isso se constitui em direito adquirido. O governo alega que as mudanças das regras do seguro-desemprego e de outros benefícios são para evitar fraudes e diminuir os gastos. A expectativa é economizar cerca de 18 bilhões de reais no próximo ano. Redução do IPI para carros novos termina amanhã e automóveis já saem mais caros das montadoras. Foram 2 anos namorando este carro. O presente era só para fevereiro do ano que vem. Mas Maria correu à concessionária para antecipar o sonho, antes que ele ficasse ainda mais caro. Vou aproveitar o IPI, né, para mim pagar menos juros, né, dar uma entrada e o restante financiar aí. A partir do dia 1º de janeiro, o governo volta a cobrar 7% de IPI, o imposto sobre produto industrializado dos veículos populares, 11% sobre o valor dos carros com motor flex e 13% sobre os movidos a gasolina. O gerente dessa concessionária diz que, apesar das vendas de novembro tenham fechado 15% a mais do que no mesmo período do ano passado, 2014 como um todo foi bem pior do que 2013. E com a alta de juros e a volta do IPI cheio, o cenário é bem pessimista para o ano que vem. Estamos preocupados, né? Porque todo aumento atrapalha as negociações, tanto para o concessionário quanto para o cliente. A partir da virada do ano, o carro zero já sai da montadora 5% mais caro.
Os fabricantes aproveitam a volta do IPI para repassar ao consumidor o custo do freio ABS e do airbag, que passam a ser obrigatórios em 2015. Esse aumento no 0 km deve impulsionar a venda dos seminovos, que estão mais desvalorizados. Neste ano, o crescimento no setor foi 6,7% maior do que em 2013. Esse vendedor está otimista e espera que no ano que vem as pessoas optem pela compra do carro usado. Seminovos, quando o IPI sobe do zero, o seminovo tende a fluir melhor. O economista explica que a redução do IPI para determinados setores da economia é uma estratégia errada do governo. Segundo ele, o incentivo não aumenta as vendas, só antecipa um consumo que já era previsto e aconselha o consumidor a não assumir dívidas para o ano que entra. Tem que ter muita fé em Deus para comprar um carro agora. Vem uma crise muito forte em 2015. Fica com seu dinheiro no bolso, que a maior parte de vocês vai precisar disso. A alteração dos direitos trabalhistas anunciados ontem pelo governo marca o fim do primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff. Assunto do comentário de hoje de Carlos Chagas. Chagas, o que aconteceu para a presidente mexer nesse vespeiro? Vanessa, para a presidente e para o PT abrirem o saco de maldades, eles esperaram que o Congresso e o Judiciário entrassem de recesso. Não poderiam mais protestar de imediato contra esse